Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Tio Man. Galera, no vídeo anterior aprendemos sobre a mitologia africana. No vídeo de hoje iremos trazer o lado obscuro da Igreja Católica, suas origens e seus segredos. Você que ainda não conhece o nosso canal, se inscreva. Deixe o seu like para que nosso vídeo tenha engajamento e possa alcançar a muito mais pessoas. Esse vídeo irá trazer o primeiro capítulo dessa nova série. Não percam os próximos capítulos que virão. Então, bora para o vídeo. A Igreja Católica é uma das mais antigas e poderosas instituições do mundo. Criada há 2000 anos, ela surgiu de um homem que não foi Jesus e cresceu até ser dona do mundo. Mas para isso, sua história foi marcada com mortes, traições, roubos, pecados e até mesmo associação com algum dos piores vilões da nossa história. E nesta nova série do canal, nós vamos contar esses segredos e mostrar o que eles querem esconder, mostrando que a maior instituição religiosa do mundo também é uma das mais ricas, possuindo tantas coisas que poderia mudar o rumo do planeta com o seu dinheiro e a sua influência. Além disso, falaremos sobre as figuras que moldaram a Igreja, os papas. Contaremos o que alguns desses poderosos homens fizeram para conseguir o poder e todas as loucuras que fizeram para mantê-lo, indo além de assassinatos de concorrentes até a união com nazistas, fascistas, maçons, iluminatis e satanistas. Então, se você quer desvendar os segredos mais obscuros destes 2000 anos de história da Igreja Católica e todo o seu poder, não deixe de acompanhar esta nova série. Hoje começaremos com o seu início. Poucas pessoas conhecem a verdadeira história do surgimento da Igreja Católica e do seu vasto poder. Depois deste vídeo, você vai aprender a diferenciar o verdadeiro cristianismo da Igreja Católica. Sim, a Igreja Católica não é cristã, se formos levar ao pé da letra as palavras ditas por Jesus Cristo registradas nos Evangelhos. Das religiões que se intitulam como cristãs, a Igreja Católica é a que mais fica distante do verdadeiro Evangelho deixado por Cristo. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. O lado obscuro da Igreja Católica. Capítulo 1. O começo. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Baseando-se neste versículo que se encontra em Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19, os primeiros católicos apostólicos romanos fundaram o catolicismo, o que é bem diferente da igreja primitiva fundada pelos apóstolos de Cristo. A igreja primitiva
tinha o intuito de levar a palavra de Deus, e a Igreja Católica tinha o interesse de politizar a fé e controlar a população para beneficiar o Império Romano. Assim surgiu a Igreja Católica, uma espécie de primeiro Papa, que segundo eles foi o apóstolo Pedro, mas estudando o cristianismo, sabemos que Pedro nunca foi Papa e que ele nunca fundou a Igreja Católica. Durante muitos anos, a Igreja era apenas um conjunto de ensinamentos de Cristo e não uma instituição oficial, pois Roma não tinha essa religião como verdadeira. Inclusive, Roma perseguia e matava os cristãos, oferecendo os cristãos a leões, entretendo o povo nas arenas, matando milhares e milhares de pessoas inocentes que apenas professavam a sua fé a Cristo. Mas no ano de 312, os problemas romanos eram muitos e o imperador resolveu oficializar o catolicismo. Assim, Constantino se utilizou da nova religião para tentar unificar seu povo. Não que ele realmente acreditasse nela, mas ele viu o poder que o cristianismo tinha para influenciar e dominar as mentes. Constantino, o Grande, entrou para a história romana como o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Contudo, fica em aberto a seguinte questão: será que ele teria feito isso por pura devoção ou for apenas uma jogada política? Constantino, antes de se tornar cristão, era um homem devoto inicialmente ao culto dos deuses romanos, que para o cristianismo são demônios camuflados de seres extraordinários, mas não passam de anjos caídos que enganam as pessoas. A conversão do imperador romano Constantino é considerado o fato mais emblemático na história do cristianismo, depois dos relatos bíblicos. Como decorrência desta suposta conversão, em 313 ele assinou um decreto conhecido como Edito de Milão, na qual a religião, sugerida a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo, deixou para trás os tempos de clandestinidade no Império Romano. Porém, o reconhecimento como a religião oficial do Império só viria a acontecer mais tarde. Além disso, a promulgação do edito serviu como pontapé inicial para a Igreja de Roma, aos poucos, alcançar a primazia religiosa que a sustenta até hoje. A explicação para esta suposta conversão do imperador Constantino é que antes de uma das inúmeras batalhas, ele teve um sonho durante a noite, e neste sonho, ele viu uma cruz, e nesta cruz estava escrito as seguintes palavras: sob este símbolo vencerás. Na manhã seguinte, ele ordenou que fosse pintada uma cruz em todos os escudos dos soldados, e a batalha resultou numa esmagadora vitória do seu exército. A partir daquele momento, Constantino passou a se confessar cristão, sendo esta a razão, inclusive, para a cruz se tornar o símbolo do cristianismo. Não sei se você já percebeu, mas o símbolo do cristianismo é a arma que foi usada para matar o seu Criador. Isso é no mínimo estranho, não acha? Entretanto, a despeito desse relato, não me convenço que houve uma sincera conversão da parte do imperador Constantino. Me parece que ele enxergou no cristianismo um meio de consolidar o poder, já que após a vitória na citada batalha, ele se convertera no único soberano do lado ocidental do império, e os cristãos formavam um único grupo que não o via como seu Senhor Supremo. Os cristãos daquela época não acreditavam na conversão sincera do imperador Constantino, sem esquecer que grande parte dos cristãos daquela época preferiam a morte a ter que participar de rituais não cristãos, muitos pagando com a própria vida por tamanho crime, entre aspas. Esses mártires, como ficaram conhecidos, morriam por amor à causa, o que certamente deixava os integrantes do alto comando romano, bem como o próprio imperador Constantino, perplexos diante de tamanho nível de entrega e fidelidade. Como controlar um povo que não tem medo de morrer? Como ameaçá-los para que obedeçam às suas ordens e decretos?
Foi com este questionamento que o Império Romano criou a estratégia de se apossar do cristianismo. Acredita-se que foi daí que surgiu o velho ditado: se não pode com eles, junte-se a eles. Assim surgiu o que conhecemos como catolicismo, e por conta deste domínio de Roma sobre o cristianismo, veio o nome que perdura há mais de 2000 anos: Igreja Católica Apostólica Romana. Você já deve ter se perguntado, por que o nome católica? Bem, vamos explicar. A palavra católico vem do grego católicos, que quer dizer para todos, ou algo universal. Ela ganhou este nome porque o imperador romano aplicou um decreto que obrigava todas as pessoas a se converterem à Igreja Católica. Quem não se tornasse católico era perseguido, preso ou morto. Afinal, controlar uma única religião era mais fácil. Vale ressaltar ainda que um antigo historiador chamado Políbios, certa vez ao analisar as crenças gregas e romanas, ao final concluiu que os romanos tendiam a praticar menos iniquidades do que os gregos, pois acreditavam na existência do inferno. Diante destes fatos, Constantino, como grande estrategista, provavelmente entendeu que, uma vez controlando esta religião, teria sob suas ordens um excelente contingente humano, isto é, o cristianismo lhe seria muito útil, ainda que sinceramente não acreditasse nele. Constantino interviu nas doutrinas que se aplicavam dentro do cristianismo católico, o que ajudava diretamente o controle das massas pelo Império Romano. Enfim, a conversão de Constantino provavelmente não ocorreu, lembrando que o seu batismo se deu apenas em seu leito de morte. Ele apenas enxergou na crescente religião um instrumento para unir o império que já dava sinais de muito desgaste. O imperador Constantino apenas usou o cristianismo para fortalecer os seus ideais e o seu poder. No frigir dos ovos, podemos dizer claramente que a Igreja Católica foi criada por um imperador romano que não entendia nada sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo. Com essa legalização, a Igreja Católica começou a ganhar forma, pois deixava de ser ilegal e agora fazia parte do Império. Rapidamente, o seu poder e influência cresceram a tal ponto que o próprio imperador estava descontente com a religião e se metendo em seu estado, e acabou recebendo uma carta do Papa Gelácio que dizia: existem, Augusto Imperador, dois poderes principais que governam o mundo, a autoridade dos bispos e o poder real. Dentre eles, o poder sacerdotal é muito mais importante. Traduzindo, o imperador romano criou um monstro que poderia engoli-lo vivo. Naquele tempo, o poder religioso tinha mais capacidade de dominação do que o poder político. Durante séculos, a Igreja Católica floresceu junto com o Império Bizantino. Porém, quando as coisas começaram a ficar ruins devido a muitas batalhas contra bárbaros, a Igreja viu que talvez fosse a hora de buscar novos aliados, e sem pensar duas vezes, ela atraiu as mesmas pessoas que a haviam criado como uma instituição legítima. Dessa maneira, no século VIII, a Igreja se aliou a Pepino, monarca franco, que comandava as regiões que depois se tornariam a França. Assim, a Itália foi invadida e as terras conquistadas por Pepino foram doadas à Igreja Católica, que se tornou um reino independente e com grande poder. A Igreja Católica comemorava, pois não dependia mais de Roma e de nenhum governo paralelo. A Igreja Católica agiu como uma prostituta interesseira, se deitou com o imperador romano e depois o traiu com um dos seus piores inimigos para conquistar o seu espaço. Anos mais tarde, no reinado de Carlos Magno, o Papa Leão III proclamou o monarca como imperador do Ocidente, deixando Constantinopla furiosa e também amedrontada. Agora a Igreja Católica não é mais apenas uma religião pregando sua palavra para pessoas, e sim uma instituição poderosa,
possuindo grandes terras e influência sobre o principal imperador daquele tempo. Além disso, ela era capaz de coroar e tirar coroas de reis, o que lhe deu poderes políticos maiores do que qualquer outro reino ou império. Parecia que nada poderia deter a poderosa igreja com suas terras, riquezas e influências, mas estava para surgir um inimigo à altura, uma nova religião que poderia abalar os alicerces da Igreja Católica, o islamismo. Veremos essa história de calamidade e morte de milhares de pessoas, inclusive de muitos inocentes, no próximo episódio de O Lado Obscuro da Igreja Católica, capítulo 2, A Maldita Guerra Santa. Não perca o próximo vídeo da série.